E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Almeida, do canal DanMaker. E no vídeo dessa semana eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode construir um controle remoto para a gente jogar aí os nossos jogos de computador, utilizando movimentos do nosso corpo e utilizando alguns componentes que são relativamente fáceis de encontrar. Como por exemplo aí, a gente pode utilizar um ESP8266, um ESP32 e um acelerômetro para construir um mini controle que vai funcionar e que vai gerar comandos nos nossos jogos, basicamente utilizando a movimentação do nosso corpo. Nesse caso em especial, eu estou utilizando o meu punho para controlar o Mario, para fazer ele movimentar da esquerda para a direita e pular também. Esse projeto pode ser adaptado para outras plataformas. Nesse caso eu estou utilizando em especial o M-Stick 5C, que é uma plataforma onde você já tem aí um ESP32 embarcado, um acelerômetro, mas nada te impede de montar o seu próprio dispositivo utilizando basicamente a mesma estrutura de código que eu vou disponibilizar aqui na descrição do canal, beleza? Então, sem muito mais o que dizer, se você quiser ver um pouquinho mais sobre como eu desenvolvi esse projeto e como ele funciona, bora comigo! Bom pessoal, então para poder desenvolver esse projeto e montar a nossa aplicaçãozinha que vai ser o nosso controle remoto, eu vou utilizar o M5 Stick C, que nada mais é do que um kit de desenvolvimento onde a gente tem aqui um ESP32 que está embarcado dentro dessa caixinha aqui, dessa caixinha amarela, e que tem junto da placa do ESP32 alguns sensores, onde a gente tem aqui acelerômetro, a gente tem giroscópio, a gente tem microfone e tem essa telinhazinha aqui de LCD que vai mostrar para a gente algumas informações. O interessante desse kit aqui, em relação a placas como o Arduino Uno, é que você não precisa ter um conhecimento muito grande de eletrônica para montar os seus projetos, pois ela tem aqui um modelo de funcionamento bem interessante, onde a gente tem aqui os pinos e a gente pode conectar essas coisinhas aqui que são denominadas heads. Então, se eu quero colocar uma funcionalidade nova no meu dispositivo, eu vou encaixar o hatchzinho aqui e vou programar utilizando um ambiente de programação do próprio Arduino. Então, é um kit bem interessante e barato até, se você pensar na quantidade de funcionalidades que ele tem, para pessoas que não têm muito conhecimento em eletrônica, mas que querem embarcar nesse mundo e desenvolver aplicações embarcadas de um nível mais simples. Então eu resolvi comprar esse kit e testar ele dessa forma só para ver o que ia acontecer. Então, sabendo do que a gente vai precisar utilizar, a gente pode passar para a parte do código. Porém, antes de mais nada, lembrando que o código que foi desenvolvido pode ser replicado e pode ser utilizado em outras plataformas. Por exemplo, você pode utilizar esse mesmo código em um ESP8266, fazendo as alterações necessárias, ou até mesmo em um ESP32, utilizando as adaptações necessárias. Então, sabendo o kit que a gente vai estar utilizando para montar o nosso projetinho, bora ver como que a nossa aplicação vai funcionar. Bom pessoal, então estruturalmente a gente pode dizer que a nossa arquitetura do nosso sistema vai funcionar seguindo basicamente esse padrão que vocês estão vendo aí na tela. Primeiramente, para a gente poder capturar os movimentos que a gente vai executar, movendo o punho tanto para a esquerda quanto para a direita, e para cima e para baixo, eu vou precisar ler as informações que um acelerômetro vai me fornecer, sendo que esse acelerômetro está embarcado já no próprio M5 Stick C, e eu vou, através desses dados lidos no acelerômetro, fazer algumas operações matemáticas, alguns cálculos matemáticos, para poder estar obtendo a rotação do meu punho, tanto de um lado para o outro, quanto para cima e para baixo. Meio que com base nessas informações que foram obtidas da movimentação do punho, eu vou conseguir ter um fator de movimentação, ou seja, um fator de rotação, que vai variar aí de menos 90 a 90 graus, quando eu desloco meu braço para a esquerda, para a direita, ou da direita para a esquerda. E eu vou ter também uma angulação nesse sentido, de menos 90 a 90 graus, quando eu movimento meu braço para cima e para baixo. E vai ser com base nessas informações que o sistema vai ser capaz de identificar quando eu apertei um determinado botão. Quando eu quis que o jogo executasse algum movimento. Por exemplo, se eu movo meu braço para a direita, eu quero que o Mario ande para a direita. Então, ele vai executar o comando referente ao ângulo que eu movi o meu braço.
Então, com base nessa movimentação, ele vai enviar esses dados, ou seja, ele vai enviar o conjunto de comandos que eu executei na minha movimentação do braço para uma outra aplicação utilizando o protocolo DP, que é o meu código em Python, que vai estar rodando na minha máquina e que vai ser posteriormente utilizado para estar gerando os comandos dentro do emulador que eu vou estar rodando o jogo. Lembrando que essa estratégia de implementação não precisa ser usada necessariamente para o Python, a gente pode utilizar ela em outras aplicações também. Caso você queira controlar outro jogo, caso você queira montar um jogo de um outro tipo, você também consegue utilizar mais ou menos aí a mesma estratégia para montar a sua aplicação, beleza? Então, entendido um pouco dessa arquitetura, a gente pode agora dar uma olhadinha em como que o código ficou, tanto o código na parte do Arduino, como a parte do Python que vai estar comunicando com o emulador, beleza? Então, bora dar uma olhadinha para ver como que ficou isso aí. Bom, pessoal, então, começando aqui pelo código que está implementado no nosso Arduino, ele tem uma estrutura relativamente simples de funcionamento, onde o que eu vou fazer basicamente na placa é medir a movimentação do meu punho, tanto no giro do punho quanto na inclinação que eu vou realizando para gerar os movimentos de salto. E para isso eu vou precisar meio que utilizar algumas informações. No nosso caso aqui, eu instanciei algumas bibliotecas para poder fazer tanto a parte de comunicação com a plaquinha, como também para poder comunicar com a rede Wi-Fi, pois os meus dados vão ser transmitidos para a aplicação em Python utilizando o protocolo DP e outras informações que posteriormente vão ser utilizadas para estar montando a nossa informação que vai ser enviada para a aplicação. Então, para poder fazer isso, a gente precisa então definir a nossa rede sem fio, que vai ser a rede que a gente vai utilizar para estar se comunicando com o computador que vai estar rodando o emulador. Eu vou precisar do endereço IP do computador que eu quero me comunicar, pois eu vou ter na minha aplicação em Python um servidor DP rodando e aguardando o recebimento de mensagens, e a porta que eu vou me comunicar com esse sensor. Então, feito tudo isso, eu vou iniciar aqui algumas instanciações básicas na função setup, onde eu seto o pino, inicializo a tela para me mostrar as informações do ângulo de rotação que o meu punho está fazendo quando eu faço o giro, e inicializo uma conexão com a rede sem fio, e depois da conexão feita eu mostro IP e informações a respeito da conexão que eu fiz. Então, meio que feito isso, eu já tenho a minha comunicação com a aplicação de certa forma escrita. Então, feito isso, eu já venho para a função loop de uma vez e começo o processo de ler o sensor e enviar os dados para a minha aplicação em Python. Eu coloquei aqui um ifzinho só para bloquear, para eu poder desabilitar o controle quando eu quiser. Eu aperto um botãozinho na placa e ele é desabilitado automaticamente. E depois disso, eu basicamente vou fazendo toda aquela questão de ler os dados do sensor, que no caso é do nosso acelerômetro, utilizando o getAccelData. Passo como parâmetro para ele os valores que eu preciso, no caso do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, que seria a aceleração nesses três eixos. Faço uma normalização desses valores para manter eles em um padrãozinho específico, multiplicando basicamente aqui por 3.9. E feito isso, eu vou depois fazer uma leitura desses dados e vou aplicar uma formulazinha utilizando a função keyPressed, onde eu vou fazer esse cálculo do pitch e do roll, que nada mais é do que o cálculo que vai me dar esse ângulo com base nos dados que o acelerômetro gerou quando eu estava fazendo a movimentação do meu punho. Feito isso, eu vou mostrar esses dados na tela, porque a ideia é poder visualizar esses dados em tempo de execução. E eu vou aqui, nesse último passo, gerar um byte, ou seja, a ideia é tentar manter a quantidade de dados que vai ser enviada para a aplicação em Python do menor tamanho possível. Então, como eu só vou utilizar aqui 3 comandos, que é mover para a esquerda e para a direita e apertar um botão, e apertar 2 botões na verdade, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais fácil, mandando um byte só. Então, basicamente, a minha ideia aqui foi setar os bits de cada um desses valores aqui, do byte, e mandar essa informação via o protocolo DP, que é feito desse jeito aqui. Eu chamo a instância do DP, inicializo o pacote com a porta e o endereço IP que eu preciso conectar e faço um print do dado que eu gerei na função keyPressed e finalizo o pacote. Feito isso, eu já transmiti a minha mensagem que vai
sair do meu ESP32 com os dados referentes ao que o Python deve pressionar ao apertar um botão e vai mandar isso para minha aplicação em Python que vai executar o código. Bom, pessoal, eu até ia mostrar uma parte da aplicação em Python funcionando, mas eu já tenho outras implementações que usam basicamente o mesmo conceito aqui no canal, então eu resolvi mostrar a aplicação funcionando para vocês na prática, beleza? Então, bora dar uma olhada aqui. Como vocês podem ver, ele acompanha sempre o giro do meu braço, tanto para cá quanto para cá. Então, se eu fizer assim, ele vai pular, vai apertar o ar na verdade. Então, bora jogar aqui um pouco e ver se eu consigo passar alguma fase. Né? Eu não configurei nenhum botão para ele correr, mas é possível implementar uma lógica para ele ficou tantos segundos se movimentando em tal posição, eu começo a correr. E como vocês podem ver, ele pula. Jogar assim é definitivamente uma porcaria, mas vale a pena fazer a implementação. Vale a pena. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você também não gostou do vídeo, deixa aí o seu feedback para a gente poder estar melhorando, beleza? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!